Do zero aos recursos, uma aula por vez. Meu nome é Ricardo Bessas e aqui o direito processual penal é explicado sem complicação. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos ainda trabalhando o módulo 2, que trata sobre a investigação criminal. E nós vamos para o segundo tópico, a segunda característica da investigação criminal, que é a prescindibilidade da investigação. E nós vamos entender isso aqui de forma muito simples, é uma aula muito rápida, mas que é essencial para nós compreendermos a investigação criminal. Quando nós tratamos do tema investigação criminal, lá na aula introdutória, nós falamos que a investigação criminal é uma fase pré-processual, que é presidida pela Polícia Judiciária, através do delegado de polícia, ou presidida pelo Ministério Público através do PIC. Nós falamos ainda que essa fase pré-processual, ela é inquisitiva e ela é preparatória para o processo penal. Aquela fase acusatória em que o juiz irá conduzir essa vontade do Estado na busca da punição do infrator. E se perguntam, mas por que eu preciso dessa fase pré-processual? Por que eu já não inicio o processo? Por que eu já não inicio a fase processual, a fase acusatória? A resposta é simples, porque eu só posso iniciar a fase processual se tivermos tipicidade penal, materialidade delitiva e indícios de autoria. E eu só consigo, tipicidade penal, demonstrar que o direito penal foi violado, materialidade delitiva, demonstrar que um crime aconteceu, e indício de autoria, vincular essa ação criminosa a uma pessoa, que é o infrator, se eu conseguir reunir informações concretas de que isso aconteceu. E a forma adequada e usual de se proceder dessa forma é através do inquérito policial, presidido pelo delegado de polícia, ou através do PIC, presidido pelo Ministério Público. Entretanto, algumas vezes se consegue reunir esses elementos, tipicidade, materialidade e indício de autoria, sem inquérito policial ou sem PIC. Exemplo, pessoal, no inquérito civil público, né? uma investigação de natureza civil, em que o promotor consegue reunir elementos de crimes contra a administração pública, de crimes ambientais, e ali ele já tem todas as informações prontas para ele iniciar o processo. Ele precisa encaminhar as peças lá para o delegado de polícia para instaurar inquérito. Ele precisa instaurar um outro procedimento, agora de natureza criminal, que é o PIC, para depois transformar aquele procedimento em processo judicial através do oferecimento da denúncia? Não. Por quê? Porque uma das características da investigação criminal é a sua prescindibilidade. O que isso quer dizer? Inquérito policial ou procedimento investigatório criminal PIC não é fase obrigatória para o processo. É uma fase preparatória. Entretanto, se o titular da ação penal, vítima, se é ação penal privada, ou promotor de justiça, se é ação penal pública, já tiver provas suficientes e tiver as peças de informação suficientes para iniciar a fase processual, comprovando tipicidade, materialidade e os indícios de autoria, o inquérito policial é desconsiderado, não é instaurado, o PIC não é instaurado, e se inicia a fase processual com essas peças de informação. Na prática, dificilmente isso acontece. Por quê? Porque dificilmente você vai conseguir reunir peças de informação para dar início do processo que não seja através do inquérito policial ou através do PIC. Entretanto, se porventura o Ministério Público conseguir essas informações ou até mesmo a vítima, se é ação penal privada, que nós vamos estudar, o processo pode ser iniciado sem inquérito policial ou sem PIC. Por quê? Porque lá no artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, dispõe que, se o titular da ação penal já tiver elementos suficientes
para iniciar a fase processual, ela pode ser iniciada independente da instauração do procedimento criminal investigatório. Simples assim. Então, se cair numa prova, a seguinte pergunta: o inquérito policial, o PIC ou até mesmo o TCO é fase obrigatória para se iniciar a fase judicial, a fase processual? Não. Por qual motivo? Porque a investigação criminal ela é prescindível, ou seja, ela não é condição para o processo. Ah, Ricardo, onde é que eu vou fundamentar juridicamente a minha resposta? Artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Ok? Como eu falei, essa aula era uma aula mais rápida. Eu não gostaria de misturar com os outros temas para ela ficar bem sedimentada no que diz respeito ao conhecimento. Mas aqui eu gostaria de fazer um pedido. Essas postagens, né, que vocês estão acompanhando, confesso para vocês, não sei se a aula está ficando extensa, se está ficando cansativa, se está ficando mal elaborada ou se está ficando confusa. Eu gostaria que vocês deixassem o comentário aqui na descrição, né, e fizesse comentário, o que acha que pode ser melhorado. Ah, Ricardo, o material escrito está muito resumido. Ah, o material escrito não está bem elaborado. Ah, as aulas estão muito longas, tenta resumir um pouquinho mais a aula. Não, aprofunda mais um pouquinho nas aulas. Me dê a dica para a gente melhorar tanto a aula, a videoaula, quanto o material escrito que está sendo postado para vocês. Ok? Então, até o nosso próximo encontro, em que nós vamos falar de uma característica, a característica mais importante da investigação criminal. A investigação criminal sigilosa, ela tem que ter sigilo. Até lá.